pesquisas eleitorais tiveram alto índice de acerto nesse ano, mesmo nas disputas mais emboladas do primeiro turno. A gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan o presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Tudo bem, Murilo? Boa noite para você, bem-vindo. E mais uma vez a gente já fala sobre a eleição, ainda fazendo esse balanço, né? E eu te pergunto para falar sobre, claro, o nível de acerto das pesquisas. Como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte espectador? As pesquisas mais acertaram do que erraram? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Thiago. Uma satisfação estar na Jovem Pan novamente. Na verdade, foram eleições, essas de 2024, muito bom para o setor de pesquisas, né? Tanto que a gente sai delas sem muito comentários de erros, né? Sem que os parlamentares queiram fazer CPI para investigar instituto de pesquisas e essas coisas mais. Isso já demonstra que foi um ano muito tranquilo para as empresas de pesquisa. Bom, Murilo, a gente sempre fala, né, que a pesquisa é a fotografia do momento, né? Mas é claro, a gente teve em algumas cidades, aqui em São Paulo também, as pesquisas embolaram, principalmente no primeiro turno aqui em São Paulo, né? Qual é a dificuldade? Quanto mais há essa disputa, mais difícil é de retratar essa fotografia, Murilo? Olha, Thiago, para os institutos de pesquisa hoje, o grande desafio são os acontecimentos das últimas horas. Então, a gente tem visto, tanto na eleição de São Paulo, vamos pegar o exemplo, no primeiro turno, à noite de sexta-feira, ocorre-se um episódio que poderia ou não mexer nas pesquisas. A última pesquisa da Paraná Pesquisas, como exemplo, foi publicada na sexta-feira à noite do primeiro turno. E na sexta-feira ocorre um episódio. E agora, o que poderíamos fazer? Nessa mesma sexta-feira que antecede, houve a live do Guilherme Boulos com o Pablo Marçal, que é um fato também. E isso, ao meu ver, foi o que mexeu com o resultado da pesquisa e fez com que a maioria dos institutos de pesquisa não conseguisse captar esse crescimento maior do Ricardo Nunes na reta final. Bom, vou chamar os nossos comentaristas já, a Dora Kramer e também o Nelson Kobayashi. A próxima pergunta, sua Dora. Boa noite, Murilo. Eu quero logo fazer duas, tá? É o seguinte, primeiro, a gente está vendo já a movimentação, nem acabou a eleição direito e o pessoal já está se movimentando. O Caiado está que dá entrevista para cima e para baixo, dizendo que é candidato. Então, em função disso, queria saber se vocês já vão começar a testar nomes para 2006. Essa é uma. A outra é o centro-direita, que sai tão celebrado, tão festejado, tão seduzível. O que você acha? Já dá para projetar uma possibilidade desse centro vir a ter uma candidatura própria ou não? O que se projeta ainda é os dois polos, né, ainda muito ligados em Lula e Bolsonaro. Primeiramente, boa noite, Dora. Respondendo à primeira pergunta, a gente já começa, com certeza, só vamos descansar uns 15 dias aí, que eu acho que está muito corrido, mesmo para a opinião pública de pesquisas, né? Mas para o final do mês de novembro, com certeza já teremos as pesquisas presidenciais novamente. Agora, respondendo à segunda pergunta, da direita especificamente, do campo centro-direita, eu tenho uma visão que o presidente Jair Bolsonaro, muito tem se falado que ele saiu perdedor dessas eleições. Eu já vejo de uma forma diferente, eu vejo que o Bolsonaro saiu fortalecido, porque nas capitais que ele perdeu, todas elas ele perdeu com mais de 40% dos votos. É muita coisa. Quer dizer, ao nosso ver, perdeu quem não vai ao segundo turno, quem não participa. Quem participa perdendo com 40% também é um vitorioso. Então, o que eu vejo para o centro-direita, respondendo agora especificamente, nós temos lá hoje, que a gente vê, para colocar em pesquisas, né? Nós temos 4, 5 candidatos agora. Nós teríamos o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, que já se lançou candidato, Ratinho Júnior, Tarcísio e agora o Pablo Marçal. Certo? Então, agora nós temos 5 pré-candidatos que a gente vê que tem que colocar no disco como opções de centro-direita. Agora, ao nosso ver, todos eles, pela realidade de hoje, pela fotografia de hoje, eles vão depender demais da postura do presidente Bolsonaro ainda, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, Bolsonaro ficar inelegível, ficar elegível. Se ele continuar inelegível, ao nosso ver, terá, pela realidade de hoje, o que terá mais chance será aquele que terá o apoio dele.
Inclusive, ao meu ver, se ele declinar apoio por A ou por B, os outros, muitos não vão se candidatar à presidência, provavelmente vão ao Senado. Agora, quem o Bolsonaro apoiaria, quem não apoiaria, isso a gente vai ver muito mais para frente, muito mais em cima de uma decisão do TSE, se o Bolsonaro é candidato ou não. E do outro lado, Dora, não tem como negar, o presidente Lula é o dono do jogo do lado de cá, do lado de lá, e o Bolsonaro é o presidente do jogo do lado de cá. O que os dois vão fazer? O Bolsonaro pode ser candidato ou não? O Lula será candidato à reeleição ou não será candidato à reeleição? Se ele for, claro, não tem nem que se discutir. E se ele não for, quem seria o candidato? Hoje já começam as simulações, de fazer simulações sem o presidente Lula. Aí quem seriam os candidatos? Pelas informações levantadas hoje. Quem subiu no tabuleiro do xadrez foi o ministro Camilo Santana. Muita gente dizendo que o candidato, caso o Lula não venha a ser, será Camilo Santana ou Fernando Haddad. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Nessa terça-feira, o Bruno Pinheiro vem daqui a pouquinho. Agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Murilo, boa noite, um prazer falar contigo. Murilo, quero continuar aqui nessa seara da esquerda, porque a gente viu aí uma troca de farpas pública entre o ministro das Relações Institucionais e a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann. E um faz uma autocrítica pública, né? Fala da necessidade de se recalcular a rota, fala inclusive que o PT estaria ali no Z4, que seria a zona de rebaixamento. Já a Gleisi, ela atribui os números dessa campanha do PT à coalizão formada para eleger o Lula na última eleição presidencial. Como é que você analisa a situação do PT nestas eleições de 2024 a partir destas visões tão diferentes entre Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann? Olha, a situação do PT, pelas urnas, o PT não foi bem votado. Isso é muito claro, as urnas dizem isso. Agora, tem uma coisa que tem que separar Lula de PT. Então, o que eu vejo? Independente de PT, o candidato do Lula, o Lula sendo o candidato ou o candidato que ele apoiar, será competitivo. Eu não tenho dúvida. A mesma coisa do outro campo, na mão de Jair Bolsonaro. Se ele disputar, será competitivo e quem ele apoiar também será competitivo. Então, eu vejo que essa discussão no PT talvez seja para chamar atenção, para voltar a falar de PT. Só pode ser isso, porque todos os dois sabem que o grande padrinho político do PT e o capital do PT é o presidente Lula. Ô Murilo, uma outra dúvida em relação a 2026... A gente sabe que em 2022 houve essa frente ampla, né? Ou seja, o presidente Lula teve votos de pessoas que não queriam Jair Bolsonaro, né? O anti, que é o que a gente sempre fala aqui quando a campanha é no segundo turno. E se a direita se pulverizar dessa forma, como pode ser que aconteça, será que ele perde essa frente ampla e aí teremos uma divisão maior e aí o próprio PT corre risco de não conseguir a reeleição se Lula, obviamente, for o candidato? Olha, essa eleição, vamos pegar o exemplo do caso da eleição de São Paulo. Ela deixou uma coisa muito clara, certo? Vamos supor que Caiado vá ser candidato, Ratinho Júnior, Zema, eles resolvam se dividir. Todos saem. E no campo da esquerda, centro-esquerda, a mesma coisa. Haja uma divisão. O segundo turno foi feito para isso. Os votos do Pablo Marçal, não precisou nem o Pablo Marçal pedir. Eles foram inteiros para o Ricardo Nunes. Então, o que acontece? Chega no segundo turno, esse eleitor vota direto. Ele não está mais dependente de quem esse candidato vai apoiar. Então, o que a gente vê? Tudo vai depender de 26 da postura, pela realidade de hoje, de Lula e Jair Bolsonaro. Essa eleição mostrou também que todos esses candidatos de centro-direita e direita, eles precisaram de caciques políticos. As maiores vitórias, principalmente do Ricardo Nunes, ao nosso ver, se deu pelo apoio, não teve tão o apoio do Bolsonaro, mas teve o apoio do governador Tarcísio de Freitas, que ao nosso ver foi decisivo na eleição dele. O Eduardo Pimentel, ele teve o apoio do Ratinho Júnior, foi decisivo. Sandro Mabel, do Caiado, e assim por diante. Em Fortaleza, o candidato que ganhou teve o apoio maciço do Camilo Santana e do governador. Então está muito claro que está atrelado a essas figuras. Bom, mais perguntas dos nossos comentaristas. Dora Kramer, mais uma. Gente, não tinha pensado em pergunta. Vamos lá. Quer dizer que, então, em novembro já começa a medição dos candidatos, dos presidenciáveis. E uma pesquisa, Murilo, feita com tanta antecedência, 2 anos antes,
o que ela pretende, o que a gente pode. Você olha para essa pesquisa e não quero esse negócio de retrato do momento, tá? É outra pergunta, velho. Essa coisa esse é o retrato do futuro, demais, né, Dora? Retrato do futuro. Você faz uma pesquisa ali em novembro de 2024 e a eleição é só em outubro de 26. A gente olha para ela e detecta o quê? Para que você faz essa pesquisa? Olha, Dora, muito boa a sua pergunta, tá? Para o eleitor, pouco significa, mas para o mundo político, muito significa. Vou te dar um exemplo. Se você faz uma pesquisa e o presidente Lula sai bem na frente, há uma tranquilidade do governo. Precisa negociar menos com os outros partidos, ele fica mais forte nessa negociação. Ao mesmo tempo, se você solta essas pesquisas e o presidente Lula já aparece, um exemplo, em segundo lugar, a pressão em cima do governo para mudanças aumenta muito. Então, esse momento, essas pesquisas, ela tem uma influência muito grande sobre os políticos. Na opinião pública, de uma maneira geral, muito pouco. Murilo, peço um minuto da sua atenção, daqui a pouco a gente continua falando sobre as pesquisas. A gente tem um chamado de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma peregrinação nessa terça-feira pelo Congresso Nacional. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou tudo de perto, traz as últimas informações. Qual foi o objetivo ou quais foram os objetivos dessa visita dele? Bruno? São diversos assuntos, na verdade, uma reunião com a oposição rápida aqui no Senado Federal. Ele chegou a falar sobre essa eleição da mesa diretora, sobre o apoio para Hugo Mota, que não existe nenhuma condicionante, na verdade, se é sobre anistia ou não. E também chegou a falar que a sua esposa, Michele Bolsonaro, tem a chance, sim, de disputar o Senado da República em 2026 no Distrito Federal. Além disso, ele chegou a se limitar a falar sobre as eleições de 2026, mas disse que ele, sim, é o nome até agora que vai disputar as eleições. Fiz uma pergunta a ele sobre uma chance do candidato derrotado no primeiro turno em São Paulo, a candidatura de Marçal. Ele disse se arrepender de ter contemplado o Marçal com uma medalha após uma reunião aqui na capital federal há cerca de 90 dias. Nós chegamos a separar uma fala também de Jair Bolsonaro nessa visita rápida ao Senado. Vamos ouvir o que ele disse hoje um pouco mais cedo. Vai ver lá na frente. Nós podemos passar por aqui, atenção no Supremo. Um transitor julgado ainda. É um transitor julgado. Eu posso requerer minha candidatura lá na frente. O primeiro passo é no TSE. Tudo pode acontecer. Agora, ainda sobre o Senado Federal, a expectativa, uma reunião que vai acontecer amanhã com o Valdemar da Costa Neto e uma outra com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre declarar apoio para as candidaturas na Câmara e no Senado. Ao que tudo indica, no Senado vai com Alcolumbre realmente, mas após a visita de Jair Bolsonaro hoje no Senado, teve de uma forma inesperada o lançamento da campanha de Marcos Pontes, astronauta e senador da República, algo que não tem o consentimento de Jair Bolsonaro. Aparentemente, essa candidatura não vai vigorar nos próximos dias, viu, Thiago? Saber até quando vai essa candidatura. Bruno Pinheiro com os bastidores, as informações do Congresso Nacional. Até daqui a pouco a gente volta com o Murilo Hidalgo do Paraná Pesquisas aqui nos nossos estúdios. Ô Murilo, até uma curiosidade, né? É claro que a gente sabe qual a potencialidade de votos de Jair Bolsonaro, do próprio presidente Lula, mas por que o Instituto faz uma pesquisa com um nome que está inelegível? É para tentar sinalizar o que pode acontecer lá na frente, caso ele reconquiste a possibilidade de disputar a eleição? Ou é uma curiosidade mesmo? Qual seria o nome forte ou o nome mais fraco? Olha, Thiago, a gente não só faz com o nome do Bolsonaro, como com outros possíveis candidatos que possam ser apoiados por ele, certo? É um cenário apenas com o presidente Jair Bolsonaro. Outro fator, se a gente voltasse a 4 anos atrás, o Lula estava preso em Curitiba, estava inelegível e hoje é o presidente do Brasil, né? Nelson Kobayashi, mais uma pergunta. Nelson. E o Lula constava nas pesquisas também, mesmo inelegível naquela ocasião, né? Murilo, a minha pergunta é em relação ao número de abstenção nessas eleições de 2024 e como isso pode impactar ou não só as pesquisas, mas os espectros políticos, né? A quem interessa essa abstenção tão grande que a gente tem visto nas últimas eleições e em especial nesta última?
Olha, e a gente não vê que, assim, não interessa a ninguém essa abstenção. O que o eleitor está vendo? Se a gente for ver, cada eleição cresce 3%, 4% a abstenção. Ao nosso ver, porque a gente detecta nas pesquisas, porque as eleições, de uma maneira geral, hoje, elas não são mais discutidas em propostas. Não só em São Paulo, como foi no Brasil inteiro. É muito mais nas pessoas físicas dos candidatos do que propostas. Então, o eleitor, ele gosta de ver, porque ele gosta de ver as brigas, as confusões, ele gosta de ver, mas ele não se empolga de no dia em votar, porque o que ele só observa? Que todos os candidatos só se atacam, as pessoas físicas, na verdade, são muito agredidas, e ele acaba se desmotivando a ir votar. Ao nosso ver, o que está faltando para as campanhas do Brasil são propostas. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, Paraná Pesquisas, muito obrigado pela sua visita mais uma vez aqui aos estúdios da Jovem Pan. Venha sempre, a gente vai continuar se falando. Um grande abraço para você, até a próxima. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Obrigado.